Boa noite a todos, rapazes, moças, crianças, senhoras e senhores, todos, boa noite a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para continuar a gente falar sobre a Bíblia, né, a gente colocar a Bíblia em ação, ou seja, que a gente venha refletir. Precisamos refletir tudo quanto a palavra de Deus vem nos mostrar, né? E nós podemos fazer isso com toda a certeza de que Ele está presente na nossa vida. Quando nós nos aproximamos dele, Ele também se aproxima de nós. Então, temos a certeza que Ele está por perto sempre quando nós estamos também ligados com Ele, em conexão com Ele, tá certo? E nós vamos refletir hoje, né, sobre a cura de um leproso, né? Isso está no livro de Marcos, nós vamos terminar todo o livro de Marcos, né? Estou colocando aqui para vocês os pontos mais importantes, não estou lendo o capítulo todo, né? Como eu fazia antes, mas eu estou colocando alguns pontos mais importantes e falando sobre esse ponto, né? Tudo para que a gente venha refletir, né? Necessário que a gente venha refletir sobre o assunto. Então, o que aconteceu? Naquela época, Marcos, então, o apóstolo Marcos, né? Ele, então, escreveu tudo o que havia ocorrido, né? Ele veio narrando, né? Tudo o que havia ocorrido na época dele, né? Naquela época. Então, foi falada o apóstolo Marcos, ele veio falando aqui no capítulo 1, versículo 40 até o versículo 45, nós podemos ver que ele vem falando, relatando, a Bíblia vem falando, né, através do relato do apóstolo Marcos, sobre a cura de um leproso. No versículo 40 diz assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Então, aproximando-se do leproso quem? Aqui no caso está se falando Jesus, né? Jesus, movido de grande compaixão, então, ele estende a mão e toca no leproso, né? E disse-lhe: Quero ser limpo. Aqui ele falando, né? E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu e disse: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecia. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. Aqui, quando fala de todas as partes iam ter com ele, está se falando todo o povo, né? Todas as pessoas necessitadas, então iam ter com Jesus, iam à procura de Jesus. Então a gente vê aqui no texto, né? Nesse relato, né? Fala que um homem leproso, ele foi rejeitado pela sociedade. Se você ler toda essa parte, né? Tem que ler todo o capítulo para entender melhor. Então, um homem leproso, ele era rejeitado pela sociedade devido à sua doença.
E aproximando, ele então se aproxima de Jesus, né? Ele se aproximou de Jesus com toda a humildade dele, né? E com toda a fé que ele tinha, ele se aproximou de Jesus e ele, então, ele então disse, Jesus lhe disse, o que queres, né? Então, ele reconhece o poder de Jesus e diz assim, se quiseres, podes purificar-me, né? Ele fala para Jesus. Então, Jesus aí, então, ele se move, né? Ele se move. Jesus, movido por uma compaixão, como relata aqui, né? Ele quebra, então, as barreiras sociais, né? E toca, então, naquele homem. Ele toca no homem, declarando assim, quero ser limpo, né? Imediatamente, então, o que aconteceu? O homem foi curado daquela lepra. Então, Jesus, o que ele fez? Na verdade, Jesus ordenou que o homem fosse, em seguida, né? Ele ordenou que o homem fosse até um sacerdote e não espalhasse para mais ninguém, mas que fosse até o sacerdote, conforme a lei lá dizia, a lei de Moisés, né? E desse o testemunho dele da cura, falasse sobre a cura. Mas apesar das orientações de Jesus, para não divulgar aquele milagre, né, que ele havia, foi mais um dos milagres, o homem anuncia a sua cura para todos, para todo que é lugar. Então, o que aconteceu com isso? Como o homem, ele foi relatando, contando, né, que ele foi curado por Jesus, que Jesus o curou, trouxe a cura para ele, né? Então, multidões começaram a buscar, a querer estar com Jesus. E aqui no versículo, na explicação que conta na Bíblia, diz assim, ó, o leproso tinha certeza de que o Senhor Jesus podia curá-lo, mas não sabia se isso era da sua vontade. Preste atenção. Aquele homem exprimiu um pensamento comum a muitas pessoas que desejam receber a cura das suas enfermidades, mas não têm certeza se é da vontade de Deus que ela seja curada. No entanto, os males do mundo, como doenças, misérias e destruição, não são provenientes de Deus, né? E sim do reino das trevas, do reino das coisas da escuridão, né? Das coisas do mundo que traz coisas que não é de luz, né? Que não é luz. Quem tem esse entendimento e usa a fé, alcança a solução de qualquer problema, seja qual for o seu problema, né? Se você tem entendimento que só o Senhor Jesus, através da sua fé, Ele pode te curar, por pior que seja o teu problema, ou que seja um desejo, né, seu ou não, o desejo de Deus é que você tenha saúde, que você seja uma pessoa saudável, né? Então, Deus, dessa forma, Ele é glorificado na vida daquele que Ele cura. Você entende? Quando Deus cura uma pessoa e essa pessoa leva um testemunho, né? Como Ele pediu que o homem levasse o testemunho até um sacerdote, né? Oferecendo pela purificação, né, lá no caso da lei, né, a lei de Moisés lá falava sobre isso. Então foi atraído multidões seguiam Jesus, iam à busca de Jesus, em busca da cura. Mas tem muitas pessoas que vão em busca, revela a sua identidade, mas porque quer a busca, mas não se revela totalmente para Jesus. Você entende o que eu estou falando? Não é a pessoa que está ali por amor a Jesus, né? Então, muitos vão por necessidade mesmo, não por amor, né? E aí, o que acontece? Por melhor que fosse as intenções
daquele homem, né? Aquele que foi leproso, né? Ele foi leproso, né? Ele foi e depois passou a não ser mais. Então, essa intenção dele, a atitude dele foi um pouco assim precipitada e desobediente. Ele desobedeceu uma ordem, né, que o Senhor Deus tinha dado a ele, que era para ele ir até o sacerdote, mas ele não, ele espalhou para todos, né, para tudo que ela pessoa, ele foi espalhando. Então começou as pessoas a ir atrás de Jesus, né, toda aquela como diz aqui, ó, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Então Jesus ficou, isso fez com que houve um destaque maior ainda para Jesus. E ele não tinha, então, um lugar apropriado para que ele pudesse ficar, né? Então ele seguia um pouco, procurava lugares no deserto, né? Fora, para ficar no deserto, para poder ter mais contato com o Pai, né? Então, o que a gente pode entender aqui como lição? O que nós aprendemos com isso? Para ser bem breve, né? Nós aprendemos que ter fé é importante, é de grande relevância que a gente tenha essa fé, né? Eu anotei aqui, tá aqui no meu caderno, nos meus bolsos. Então, a gente precisa mostrar essa fé, porque a gente mostrando fé, nós estamos mostrando o poder de Deus, né? Mostramos o poder de Deus. Então, o leproso, ele demonstra confiança total em Jesus Cristo, buscando a vontade, a fazer a vontade de Deus acima de tudo. Só que ele errou aqui, desobedecendo. Tem pessoas que desobedecem, né? Jesus fala uma coisa e a pessoa faz outra. Aqui está dizendo assim, olha, diz assim, no entanto, ainda que não era o momento de divulgar a identidade do Filho de Jesus, de Deus Filho, pois essa revelação despertaria a ira das autoridades religiosas e políticas, colocando a sua vida e a dos que o seguiam em risco. E isso nos ensina que mesmo que a nossa intenção seja boa, devemos sempre obedecer às instruções divinas. A obediência nos torna prudentes e nos impede de tomarmos atitudes que prejudiquem a nós mesmos e aos outros. Então, às vezes, nós somos teimosos, né? Nós somos teimosos. O Senhor Jesus, às vezes, dá uma ordem, né? Um modo de dizer, né? Ele fala com a gente no seu interior, e você sabe que quando você é uma pessoa realmente espiritualizada, você sabe quando é Deus que está falando com você, e às vezes você não quer seguir, não quer obedecer. Mas quando você obedece, você obtém resultado, né? Você vê que através do Senhor Jesus, ele se coloca no lugar, né, da pessoa, ele se coloca no lugar daquela pessoa que está doente, porque ele tem compaixão. Então ele se coloca no lugar. Ele não apenas cura aquele leproso, mas ele procura tocar naquele leproso. Ele tocou no leproso, mostrando a sua disposição de acolhimento. Ele quis acolher aquele leproso, né? Mesmo porque ele era rejeitado por muitos. E ele então abraçou a causa, vamos dizer assim, né? Ele abraçou a causa, ele teve compaixão daquele homem e tocou naquele homem, e ele então, aquele homem foi curado, né? E quando ele falou, que queres, né? Que te faças, queres ser curado, né? Ele disse, né? Que queres ser curado.
Então, a obediência é uma coisa que nós devemos colocar muito na prática, né? Colocar muito na prática da gente, que muitas das vezes nós somos muito assim imediatistas, queremos fazer do nosso jeito e não é do nosso jeito, né? Às vezes quando fazemos do nosso jeito a coisa dá errado, porque não obedecemos aquela instrução que foi dada, né? Então é, é, mesmo quando quando nós somos desobediente, mesmo a gente sendo desobediente, o Senhor Jesus muitas das vezes não deixa de nos abençoar. Ele mesmo assim nos abençoa. Você entende o que eu estou falando? Então, para que a gente seja realmente abençoado de tudo aquilo que a gente precisa, é necessário que a gente siga as instruções divinas. Qual a instrução divina? Aquilo que Deus está colocando para você fazer. Você entende? Porque aqui a gente tem como exemplo a cura desse leproso. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, muitos, né? Eu estou vindo assim por parte, mostrando algumas coisas importantes do livro de Marcos. Então, aqui podemos pegar como isso também é importante. Tivemos a cura da filha de Jairo, né? Que não estava morta, né? Vimos também a mulher do fluxo de sangue, quanto ao número de enfermos. E hoje a gente está falando especificamente de um leproso, né? Que desobedeceu uma ordem dada, mas o Senhor Jesus, por compaixão, né? Ele cura aquele homem, né? Então, a cura do leproso é um símbolo que a gente pode considerar assim, um símbolo de purificação que Jesus oferece àquele homem, ao pecador, né? Que ele errou, ele pecou contra Jesus quando ele não obedeceu à ordem dada. Quando nós não obedecemos e fazemos do nosso jeito, nós estamos pecando contra a divindade, contra Jesus. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Então, Jesus restaurou a dignidade daquele homem, né? Curando ele, curando o leproso, e também devido a ele, mesmo ele não obedecendo, ele teve uma comunhão com Deus. E é assim que nós devemos fazer, né? Ele foi chamado para mesmo ele tendo saído, ele começou a pregar, né? A pregoar, né? A contar. A pregoar quer dizer, a contar muitas coisas e a divulgar o que havia acontecido. Então ele começou a divulgar tudo aquilo, né? Assim, como nós devemos fazer, né? O que eu quero dizer? Que nós devemos buscar em Jesus, né? Buscar a Jesus com mais fé, né? Mais fé ainda. Muita fé e muita gratidão, né? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz com a gente, né? Ele cura a gente de coisas que a gente menos espera, né? Então, por que Ele cura? Porque Ele é compassivo, Ele tem compaixão de nós, né? E Ele teve compaixão daquele homem leproso, né? Então, Ele viu, além mesmo aquele leproso desobediente, que não obedeceu, Ele viu a confiança do leproso nele. Então, Ele teve compaixão, né? Então, Deus, Ele quer restaurar a dignidade de muitos de nós atualmente, né? Estou dizendo pelos nossos dias, mas Ele quer também a comunhão entre nós e Ele e todos, né? Através do amor fraternal, né? Que devemos ter um com os outros. Então, que nós possamos buscar a Jesus com fé, com gratidão, com confiança no poder dele, porque é o poder dele que traz transformação nas nossas vidas.
certo? Então, eu peço até desculpa a vocês que ontem eu fiquei de trazer sobre esse assunto, né? Tô procurando ser bem rápida nas minhas lives aqui, né? E estou sendo bem rápida, bem sucinta mesmo. Eu fiquei de voltar ontem, mas não pude voltar, né? E estou aqui com vocês trazendo mais uma vez mais um caso importante para reflexão, para que a gente possa botar em ação a Bíblia. Como devemos botar em ação a Bíblia? Refletindo sobre o assunto que está sendo dito, né? E lembrar sempre que a submissão do Senhor Jesus, que ele teve ao Pai, levou ele a guardar, né, o momento mais indicado assim pelo Pai para revelar a identidade dele. Você entende o que eu falo? Aqui na Bíblia está falando assim, ó, só para terminar, diz assim, ó, o fato de ele dizer ao rapaz para não, né? Não, desculpa, tem aqui não. Por melhor que fosse a intenção do ex-leproso, sua atitude precipitada e desobediente dificultou o acesso do Senhor Jesus às cidades. O Senhor Jesus, ele não teve acesso, né? Ele teve que se deslocar para o deserto, porque e mesmo assim muitas pessoas iam atrás dele, né? Afinal, um tumulto se formou por aqueles que desejavam encontrar o Messias. No entanto, ainda não era o momento de divulgar a identidade de Deus Filho, pois essa revelação despertaria a ira das autoridades religiosas e políticas. Eu falei sobre isso, né? Colocando a sua vida e a dos outros que o seguiam em risco. E isso nos ensina que mesmo que a nossa intenção, olha só, mesmo que a nossa intenção seja boa, devemos sempre obedecer às instruções do Pai, né, as instruções divinas. A obediência nos torna prudentes e nos impede de tomarmos atitudes que prejudiquem a nós mesmos ou a outras pessoas que ao nosso redor, tá certo? Eu vou encerrando por aqui, que Deus abençoe grandemente e vocês continuem aí buscando no Senhor, né, fazendo as orações, agradecendo. Lembre-se que mais um ano está se findando e precisamos ser muito justos, né, justos e amorosos um para com os outros, né. E não esqueça que o Senhor Jesus, ele é misericordioso, nós somos semelhança dele, né? Imagem e semelhança do Senhor Jesus, precisamos ter o bom caráter do Senhor, de justiça, ser pessoas justas, pessoas amorosas e pessoas que estão sempre vigilantes, né? E com fé, né? Mantendo a fé que nós conseguimos nos levantar. Aí a gente se levanta porque o Senhor Jesus está sempre junto da gente, nos fortalecendo, nos trazendo segurança para que a gente possa ter uma vida mais promissora, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Tchau.